Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como fazer uma apresentação de seminário épica, realmente boa, realmente aquela apresentação que quem vai assistir vai ter uma ótima experiência ouvindo você falar, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Patrick Gomes. Sou professor de Biologia e ensino diversos conteúdos de Biologia aqui no meu canal. E sim, durante todo o meu trajeto como professor, já assisti dezenas de seminários de alunos, já lecionei diferentes tipos de seminário e também participei de várias palestras, apresentações de pesquisa, então eu sei bem o que é que eu vou falar aqui, tá? Diferente aí de alguns vídeos que você vê na internet, que as pessoas falam, focam demais na questão da apresentação, da construção do slide, hoje eu quero te explicar uma outra vertente de apresentar um seminário, que com certeza você que vai apresentar um seminário pode tirar uma nota muito boa, tá? Vai apresentar aí um trabalho científico, alguma pesquisa e também vai se sair muito bem. A primeira coisa, gente, é o óbvio. Ter domínio do que você vai falar. Pode parecer uma coisa que você já considera importante, mas você não dê uma importância ainda mais a esse quesito. Ter domínio do que você vai falar é muito importante. Seja para apresentar um seminário de algum conteúdo específico, seja até para você apresentar uma pesquisa que você fez através de um seminário. Então, tem que ter domínio do assunto. Para quem já apresentou um TCC, para quem já apresentou uma dissertação, sabe como é, meu querido? É lenhada. Você, quando fica lá na frente dos doutores, das pessoas que vão te avaliar, meu amigo, você fica ali, ó, no 220, porque eles estão avaliando tudo, esperando qualquer coisinha que você cometa um erro para poder, depois que você apresentar, eles tacarem o pau, porque literalmente é isso para quem já apresentou alguma pesquisa científica, um TCC ou uma dissertação, já sabe como é. Mas os ensaios disso muitas vezes são os seminários que você apresenta durante a faculdade e na escola. Então o domínio do conteúdo ele é o máximo. Você precisa ter domínio do que você vai falar. Agora é claro, para você poder ter domínio, você tem que estudar o assunto. Aí com relação a seminário, geralmente são conteúdos específicos. É aquela parte que você ficou, é aquilo que você vai explicar. Entretanto, alguns estudantes, quando vão se preparar para uma apresentação de seminário, ou ele foca só na parte dele, ou ele foca o que ele considera importante e acaba deixando passar muita coisa. Por isso que é interessante que quando você for estudar para um seminário, que tem um tema específico, exemplo, você vai apresentar um seminário que é falando de alguma coisa, vou colocar aqui de biologia, tá? Você vai apresentar um seminário sobre câncer de mama. Então o ideal é que você assista vídeos que falam sobre câncer de mama. Então vai ter professor dando aula, vai ter alguém apresentando alguma palestra e você vai ver muitas informações interessantes que você pode aprender e incluir no seu material audiovisual, que no caso seria, por exemplo, um slide, que é padrão para utilizar aí em qualquer apresentação de seminário. Então perceba que a forma que você estuda para um seminário é diferente da forma que você estuda para você fazer uma prova. Porque na realidade, um seminário pode-se dizer que você vai dar uma aula sobre aquele assunto. Então você vai explicar para as pessoas aquele assunto. E para você poder explicar, claro, você vai ter que aprender. E para poder aprender, claro, você vai ter que estudar. Então perceba que é um processo. Agora, Patrick, por que é que eu tenho que apresentar seminários? Por que na faculdade passa tantos seminários, na escola tem seminários?
Apresentar um seminário, gente, é um tipo de metodologia ativa. Você, quando estuda para poder apresentar um seminário, você aprende muita coisa, porque afinal rola diversos tipos de mecanismos neurais que fazem com que você pense, nossa, eu tenho que aprender isso, porque afinal eu vou explicar isso para as pessoas. E essa adrenalina faz justamente com que você consiga aprender mais o conteúdo. Então, o primeiro foco é domínio de conteúdo, beleza? O segundo foco, gente, é com relação ao material, ao seu slide, o que você vai colocar para poder apresentar. Tudo que você considera que é importante deve ir para o material? Não. Lembre que existe um tempo específico que você vai falar. E você precisa estudar o seu material. Quanto tempo você vai demorar em cada slide? E um detalhe, não coloca informação desnecessária no seu slide que você sequer vai utilizar. Eu já cansei de ver apresentações de seminários que a pessoa simplesmente ignorou o slide. Tinha domínio do conteúdo, mas era indiferente à questão do material que estava ali. Ele não apresentou o material que estava ali para o professor. Então o professor fica imaginando, então para que foi que ele fez aquilo? Eu não estou lendo aquela informação que ele colocou, ele não está me conduzindo na explicação dele para aquele material que ele colocou no slide. Então deve existir essa conexão entre você e o material que você colocou. E claro, como é você que está colocando, você sabe aonde se encontra cada informação na sua apresentação. Então você não precisa ter pressa. O slide, ele acaba sendo um recurso poderoso para você poder ter uma linha de raciocínio do que você está apresentando. Então, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação sobre o tópico câncer de mama. Então, se eu fosse, por exemplo, apresentar algo sobre isso, o professor tivesse me solicitado um tema aberto, olha, é sobre câncer de mama, mas ele não deixou bem claro o que é que eu tenho que falar. Então, eu mesmo estudo e percebo que existem informações que são interessantes que sejam apresentadas. Então, por exemplo, eu poderia começar o slide com aquela imagem padrão, com o nome do meu tema, o meu nome, o nome do professor e, por exemplo, o nome da disciplina. E, em segundo lugar, eu já colocaria alguns prints de matérias que envolvessem aí algumas informações acerca do câncer de mama, a quantidade de incidência, alguma descoberta, alguma coisa, enfim, você já entendeu. Por quê? Porque nesse momento eu estava justificando a importância daquele tema. Então quem está me ouvindo, quem está assistindo pensa, nossa, ele já começou enaltecendo o tema, mostrando para a gente o quanto esse tema é importante. Geralmente, quando a gente vai apresentar um trabalho na graduação, se você parar para analisar, muitas pessoas utilizam dessa técnica, que inclusive levam isso para poder apresentar o seu TCC. E também, tanto na questão da dissertação como na tese, esse lance é importante porque envolve a questão da pesquisa. É quando você apresenta para as pessoas o quanto é importante aquele tema que você vai falar. No caso de câncer de mama, eu colocaria isso. Num próximo slide, eu introduziria o assunto explicando o que é o câncer de mama, mas antes também explicando o que é o câncer. Mas perceba, tudo muito rápido, tudo muito sucinto, porque afinal o meu foco é falar sobre o câncer de mama. Então eu explicaria primeiro o que é o câncer, o que é uma metástase, e em seguida colocaria uma tabela dos tipos de câncer que são mais comuns, e ali explicaria que o câncer de mama está ali e é sobre ele que você está explicando, e você agora iria falar sobre ele, se aprofundar um pouco mais acerca dele. E aí, a partir daí, eu começaria a falar das principais informações acerca do tipo de câncer, falava o tipo de célula, o tipo de mutação, explicando o que é uma mutação, aí depois passava para os tipos de tratamento. Percebe? Seguia uma linha de raciocínio.
Como eu não fiz aqui nenhum roteiro para falar para vocês, tudo isso vem na minha cabeça, percebe? Tudo tem que ter linha de raciocínio. Então, quando você estuda para apresentar um seminário e você estuda dessa forma, colocando uma linha de raciocínio, fica muito mais fácil. Um detalhe, se você fizer a linha de raciocínio antes do que você vai apresentar, até para você estudar fica mais fácil, porque você pode estudar de acordo com essa linha de raciocínio que você acabou traçando para poder apresentar. Que inclusive é muito melhor do que você sair estudando e vendo tudo. É você sentar e pensar sobre o que eu vou falar. Vou falar sobre isso e sobre aquilo. E claro, no final, levantando algumas questões e apresentando as perguntas. E com certeza a importância das referências. Coloque referências no seu material, tá? É muito importante. Para aqueles estudantes que são mais sistemáticos, nossa, o slide, a disposição das imagens. Não, gente, olha, essas criatividades, elas às vezes são irrelevantes. Pode ser tudo preto mesmo, contanto que seja legível. O importante é ser legível. Não é transição entre as imagens, não é se você colocou um negócio que fica explodindo. Não é isso que vai fazer com que a pessoa ela goste do seu seminário. Ela vai querer saber a sua linha de raciocínio do que você está explicando. Sempre se atentando para você poder olhar para seu slide. Esse negócio de, eu não posso ler o material que está no slide. Quem foi que disse? Depende da sua abordagem de leitura. Exemplo, segundo Gomes, que no caso sou eu, segundo Gomes, 2000 e pouco, o câncer é isso e aquilo. Ou seja, você está se apegando ao pesquisador, enaltecendo a pesquisa dele no seu seminário. Isso é muito bom. E em seguida você coloca as suas informações. Então, é isso e aquilo. Ou seja, você se apegou à informação que você colocou como referência e fez uma discussão sobre aquilo. Então, às vezes as pessoas dizem, olha, não leia o slide. Isso depende, tá? Depende muito. Colocar um slide com muito tópico, quem está vendo não vai conseguir entender a sua linha de raciocínio. Então, às vezes, se você vai colocar tópicos no seu slide, você tem que usar esses tópicos, tem que apontar o dedo. Se tem lá uma canetinha, coloca a canetinha. Se tem lá um laser, coloca um laser. Por quê? Porque você está dando sentido àquela sua apresentação. O primeiro tópico é eu quero falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. Então, ser didático também é importante quando você for apresentar um seminário, tá? Se atente a isso. E por fim, gente, a postura. Quando você vai apresentar alguma coisa, além de você ter domínio do assunto, tem que ter postura. A forma que você mexe suas mãos, seu queixo. Então eu vou lá apresentar um seminário e eu vou cabeça baixa, postura, ombro para frente. Cara, isso aí é desmotivante, entendeu? Então tem, que levantar o peitoral, queixo assim, entendeu? Dá aquela segurança para quem está assistindo. Agora, é claro, para seminários, tem professores que dão aulas belíssimas usando o slide que está sentado lá com a coluna torta, porque ele já deu tantas aulas sobre aquilo que ele sabe já exatamente o que ele vai falar. Afinal, o objetivo de uma aula é diferente do objetivo da apresentação de um seminário. Então, aquele momento é seu e você deve saber utilizá-lo ao máximo. Então, domínio de conteúdo, tá? Linha de raciocínio do que você vai apresentar, referências e postura, tá? Se você colocar isso no papel e você traçar isso como objetivo para a sua próxima apresentação, eu tenho certeza que vai ser sucesso, tá? E com relação, mais uma vez, à estética do seu slide, não se atente tanto a isso. O importante é estar legível, sem erros ortográficos, e se você está no curso superior, sabe das regras da ABNT, então traz também regras da ABNT para o que você está apresentando, tá? Eu espero muito ter contribuído com você de alguma forma com essas informações sobre como melhorar a sua apresentação de seminário.
Comenta aqui o que você achou, qual a sua dúvida e sobre se você quer que eu traga aqui para o canal um outro tipo de conteúdo que envolve a questão de como falar em público ou como produzir um slide, tá? Comenta aí que eu quero saber, beleza? Um forte abraço, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!